O principal fato histórico que permeia o romantismo no Brasil é a chegada da família real portuguesa, em 1808. Nesse período, o país deixou oficialmente de ser uma colônia de exploração e passou a ser a sede do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Com isso, uma série de modernizações começou a ocorrer no país. Algumas das principais delas são: criação da imprensa brasileira, construção do Museu Nacional. Uma curiosidade é que ele foi incendiado em 2018. Fundação do Banco do Brasil, decreto de abertura dos portões às nações amigas, criação do Ministério da Marinha, das Relações Exteriores e do Tesouro Nacional, assim como a fundação da Casa de Suplicação do Brasil, atual Supremo Tribunal da Justiça. Um marco que aponta para o início do romantismo no Brasil foi o livro Suspiros Poéticos e Saudades, de Gonçalves de Magalhães, no ano de 1836. Ele expõe que como o romantismo não está ligado a um lugar ou vertente específica, mas principalmente ao compromisso do escritor consigo, não podendo ser apenas obras julgadas pela forma e sim sentidas pelo leitor. Pede o uso que se dê um prólogo ao livro, como um pórtico e ao edifício, e como esse deve indicar, por sua construção, a que divindade se consagra o templo. Assim, deve aquele designar o caráter da obra. Santo uso de que nos aproveitamos para desvanecer alguns preconceitos. Talvez contra esse livro se elevem em alguns espíritos apoucados. É um livro de poesias escritas segundo as impressões dos lugares, ora sentado entre ruínas da antiga Roma, meditando sobre a sorte dos impérios, ora no cimo dos Alpes, a imaginação vagando no infinito como um átomo no espaço, ora na gótica catedral, admirando a grandeza de Deus e os prodígios do cristianismo, ora entre ciprestes que espalham sua sombra sobre túmulos, ora, enfim, refletindo sobre da pátria, sobre as paixões dos homens, sobre o nada da vida. São poesias de um peregrino, variadas com as cenas da natureza, diversas como as fases da vida, mas que se harmonizam pela unidade de pensamento e se ligam como os anéis de uma cadeia. Poesias da alma e do coração, e que só pela alma e o coração devem ser julgadas. Principais características do romantismo no Brasil. A maioria das características do romantismo no Brasil foi doada das particularidades do movimento europeu. Entretanto, como a estética tinha como objetivo contribuir para a formação de uma identidade, ela também acabou adotando elementos do contexto social do país. Os traços gerados no país foram: rompimento com os padrões clássicos das obras da Grécia e Roma antiga, individualismo, subjetividade e sentimentalismo, idealização da mulher como um ser intocável e angelical, platonismo, fuga da realidade, nacionalismo exacerbado e ufanismo, culto à natureza e religiosidade e apresentação do índio como um herói. Bernardo Joaquim da Silva Guimarães nasceu em Ouro Preto, em Minas Gerais, no dia 15 de agosto de 1825. Cursou Direito em São Paulo, onde foi colega de Álvares de Azevedo. Na época de estudante, publicou seu primeiro livro, Cantos da Solidão, uma obra poética. Depois de formado, exerceu a função de juiz municipal em Catalão, em Goiás. Além de participar da vida política, foi também professor secundário em Queluz, Minas Gerais. Dedicou grande parte de seu tempo à literatura. Apesar de ter estreado como poeta, é como romancista que seu nome se destaca na literatura brasileira. Dentro do romantismo no Brasil, é caracterizado pelo seu aspecto regionalista. Seus romances, na maioria, têm como cenário os estados de Minas Gerais e Goiás. Definido como contador de causos, sua narrativa flui simples e pitoresca. Sendo um escritor romântico, valorizou o sentimento, a paixão. Em 1872, publicou o romance O Seminarista, considerado sua melhor obra, onde aborda a questão do celibato clerical.
Faz um típico romance de tese, querendo provar o equívoco do celibato religioso que deforma o homem e o autoritarismo familiar, que não permite a jovem escolher seu próprio caminho na vida. O mais popular de seus romances é A Escrava Isaura, de 1875, sua obra-prima, que reflete a problemática abolicionista que fez muito sucesso junto ao público e à crítica. Bernardo Guimarães faleceu em Ouro Preto, Minas Gerais, no dia 10 de março de 1884. Obras de Bernardo Guimarães. Cantos da Solidão, poesia, 1852. Inspirações da Tarde, poema, 1858. A Voz do Pajé, drama, 1860. O Ermitão do Muquem, romance, 1864. Evocação, poesia, 1865. Poesias diversas, 1865. A Baía de Botafogo, poesia, 1865. Lendas e romances, contos, 1871. A Dança dos Ossos, conto, 1871. O Garimpeiro, romance, 1872. O Seminarista, romance, 1872. O Índio Afonso, romance, 1872. A Escrava Isaura, romance, 1875. Novas Poesias, 1876. A Ilha Maldita, romance, 1879. O Pão de Ouro, conto, 1879. Folhas de Outono, poesias, 1883. Rosaura, a Enjeitada, romance, 1883. O Bandido do Rio das Mortes, romance, 1905. O romance mais popular de Bernardo Guimarães foi A Escrava Isaura. A obra foi adaptada para a televisão, com grande sucesso e levado para mais de 150 países. O romance conta o amor de Isaura, uma linda escrava branca, e Álvaro, um jovem abolicionista e republicano. Isaura vive aprisionada numa fazenda de café da Baixada Fluminense, onde o fazendeiro Leôncio tem as piores intenções com a moça. Isaura acaba sendo salva das garras do vilão pelo herói Álvaro. Mas, senhora, apesar de tudo isso, que sou eu mais do que uma simples escrava, essa educação que me deram e essa beleza que tanto me gabo, de que me servem? São trastes de luxo colocados na senzala do africano. A senzala nem por isso deixa de ser o que é, uma senzala. Queixastes-te da tua sorte, Isaura? Eu não, senhora, não tenho motivo. O que quero dizer com isto é que, apesar de todos esses dotes e vantagens que me atribuem, sei conhecer o meu lugar,